E se eu te dissesse que a agricultura não foi inventada pelos humanos? Que existe uma civilização que cultiva há 60 milhões de anos e que essa civilização está literalmente debaixo dos seus pés? Aquelas formigas que você vê cortando folhas não são coletoras. São fazendeiras. Elas não comem as folhas. Elas cultivam fungos. Agricultura humana, 12 mil anos. Agricultura das formigas, 60 milhões de anos. Elas chegaram lá primeiro. Uma única colônia pode ter 8 milhões de trabalhadoras. Processam 470 quilos de biomassa por ano. Sem máquinas, sem combustível, sem desperdício. Construíram cidades antes dos humanos existirem. Como um inseto com um cérebro do tamanho de uma cabeça de alfinete conseguiu criar a agricultura mais eficiente do planeta? Cientistas gastaram décadas tentando decifrar esse mistério. O que descobriram vai mudar sua visão sobre inteligência. Debaixo de cada floresta existe uma segunda floresta, invisível para nós, mas vital para o planeta. Elas movem mais terra que todas as minhocas combinadas. Suas ferramentas são mais afiadas que aço cirúrgico. Mas como tudo começou? Como descobriram que podiam ser fazendeiras? 60 milhões de anos atrás. A Terra é um planeta irreconhecível. Não existem humanos, não existem mamíferos grandes, mas já existe algo extraordinário acontecendo no subsolo da América do Sul. As primeiras fazendeiras da Terra estão nascendo. Tudo começou com lixo. As ancestrais das formigas cortadeiras eram simples coletoras que acumulavam detritos orgânicos em suas tocas. Folhas podres, pedaços de madeira, restos de insetos, um depósito de lixo subterrâneo. Mas a natureza tem suas surpresas. Nos cantos úmidos e escuros desses depósitos, algo começou a crescer. Cogumelos. A primeira formiga que experimentou esse fungo selvagem não sabia que estava fazendo história. Ela não planejou uma revolução agrícola, apenas tinha fome. Mas aquele primeiro sabor mudou tudo. O fungo era nutritivo, rico em proteínas, fácil de digerir. E havia uma vantagem ainda maior. Ele crescia sozinho, alimentando-se dos detritos que elas já coletavam. Em poucos milhões de anos, essas formigas fizeram uma descoberta genial. Se cortassem folhas frescas em pedaços pequenos, o fungo crescia ainda melhor. Se removessem pedaços contaminados, o fungo permanecia saudável. Se controlassem a umidade, a colheita aumentava. Sem perceber, elas haviam inventado a agricultura. Mas aqui está o twist científico mais impressionante. O fungo também evoluiu. Geração após geração, ele se adaptou perfeitamente ao cuidado das formigas. Parou de produzir esporos resistentes, porque não precisava mais sobreviver sozinho no ambiente selvagem. Desenvolveu estruturas especializadas, pequenas esferas nutritivas chamadas gondilidia, que existem apenas para alimentar as formigas. Em troca, as formigas se tornaram suas únicas distribuidoras, suas únicas protetoras. O resultado dessa parceria? Uma simbiose tão perfeita que se tornou obrigatória. O fungo Leucoagaricus gongylophorus não existe mais na natureza selvagem. Ele só sobrevive dentro das colônias de formigas cortadeiras. E as formigas? Elas perderam a capacidade de digerir celulose diretamente. Dependem completamente de seus fungos cultivados para sobreviver. É uma relação mais íntima que qualquer casamento humano. Elas vivem juntas, evoluem juntas, morrem juntas. Quando uma nova rainha parte para fundar uma colônia, ela carrega na boca um pequeno pedaço do fungo maternal. É seu dote de casamento, sua semente, seu futuro. Sem ele, ela não consegue estabelecer uma nova fazenda. Mas as formigas não pararam por aí. Ao longo de milhões de anos, elas aperfeiçoaram técnicas que a humanidade só descobriu recentemente. Controle de pragas. Elas aplicam antibióticos naturais, produzidos por bactérias simbióticas que vivem em seus corpos. Otimização da colheita. Elas testam constantemente diferentes tipos de folhas e ajustam o pH do substrato. Gestão de resíduos. Elas criam câmaras específicas para compostagem, onde os restos orgânicos se decompõem de forma controlada. O mais impressionante é que elas fizeram tudo isso sem um cérebro central, sem um plano diretor, sem reuniões de estratégia. Uma colônia de formigas cortadeiras funciona como um único organismo super inteligente, onde cada indivíduo executa sua função perfeitamente, mas nenhum deles compreende o sistema completo. É como se 8 milhões de pessoas construíssem uma cidade perfeita, sem arquiteto, sem engenheiro, sem prefeito. Cada pessoa sabendo exatamente o que fazer, quando fazer, onde fazer. Impossível? Para nós, sim. Para elas é apenas terça-feira. Hoje, depois de 60 milhões de anos de aperfeiçoamento, as formigas cortadeiras são as herbívoras dominantes das florestas tropicais americanas. Uma única colônia pode consumir tanta vegetação quanto uma vaca adulta. Elas processam mais biomassa vegetal que qualquer outro animal da América do Sul. E fazem isso de forma completamente sustentável, sem esgotar os recursos, sem contaminar o solo, sem produzir resíduos tóxicos. Elas não apenas descobriram a agricultura,
Elas a aperfeiçoaram. E agora, enquanto a humanidade luta contra crises alimentares e degradação ambiental, talvez seja a hora de olharmos para baixo e aprendermos com as verdadeiras mestras da sustentabilidade. Mas para entender realmente como elas conseguem isso, precisamos mergulhar em suas cidades subterrâneas. Estruturas tão complexas que desafiam nossa compreensão de arquitetura e engenharia. Agora você precisa ver o que aconteceu quando cientistas despejaram 10 toneladas de concreto líquido dentro de uma colônia abandonada de formigas cortadeiras. Era 2005, na Universidade Federal de Viçosa, no Brasil. O objetivo: mapear pela primeira vez a verdadeira estrutura de um formigueiro maduro. O que emergiu após semanas de escavação desafiou tudo o que sabíamos sobre arquitetura. Mais de 50 metros quadrados de cidade subterrânea. Quase 8 metros de profundidade, 600 câmaras conectadas por quilômetros de túneis ventilados. Cada câmara do tamanho de uma bola de futebol. Algumas maiores que uma televisão de 50 polegadas. Todas com propósito definido. Todas funcionando em equilíbrio. No topo ficam as câmaras de entrada e defesa, com múltiplas saídas de emergência. Logo abaixo, os berçários, onde as larvas são mantidas a 25 graus Celsius e 95% de umidade constante. Mais profundas, as estufas de fungo, organizadas por estágios de cultivo, como se fossem plantações divididas entre mudas e colheita. E no nível mais baixo, uma surpresa para os engenheiros: câmaras de resíduos com sistema de drenagem natural. As formigas criam declives precisos para que líquidos escorram até pontos de coleta. Saneamento básico biológico. Melhor que em muitas cidades humanas. Mas aí vem a pergunta inevitável: como ventilam tudo isso sem eletricidade? A resposta está em física pura. Efeito chaminé. Túneis verticais funcionam como dutos de ventilação. O ar quente sobe e cria pressão negativa. Isso suga ar fresco pelas entradas laterais. O resultado? Climatização natural, 24 horas por dia, sem energia, sem falha. Engenheiros hoje estudam esses formigueiros para projetar prédios sustentáveis. Arquitetos copiam o design das câmaras para reduzir consumo energético. E tudo isso é construído em velocidade inacreditável. Uma colônia jovem ergue sua primeira cidade em 3 meses. Formigas cortadeiras movem 40 toneladas de terra por estação chuvosa. São as maiores escavadoras do planeta depois de nós. Mas talvez o mais impressionante seja a precisão da obra. Cada túnel tem o diâmetro exato para permitir a passagem de operárias com folhas. Câmaras de cultivo seguem proporções fixas para máxima produtividade fúngica. Câmaras de resíduos são construídas no lado oposto às correntes de ar, evitando contaminação. Tudo isso sem plano no papel, sem erro. É a arquitetura genética. Cada operária nasce programada para construir sua parte do sistema. Nenhuma vê o todo, mas todas trabalham em perfeita harmonia, como se cada uma carregasse um fragmento do projeto completo. Os romanos se orgulhavam de seus aquedutos, os maias de suas pirâmides, os incas de suas muralhas. Mas nenhuma civilização humana criou cidades subterrâneas que funcionam por milhões de anos, sem manutenção, sem reforma, sem colapso. Resolveram problemas que ainda desafiam os humanos. Gestão de resíduos. E fizeram tudo isso sem hierarquia rígida, sem burocracia. Como é possível que milhões de seres funcionem como um único organismo, sem comando central? A resposta está na forma como se organizam. Qual a mente invisível que mantém essa civilização unida? Imagine uma cidade com 8 milhões de habitantes funcionando sem salário, sem patrão, sem conflito, onde cada habitante sabe exatamente o que fazer e faz. Entre as formigas cortadeiras, isso não é utopia, é rotina. Elas criaram uma economia biológica de alta performance, um sistema de produção em que todas as tarefas são distribuídas por castas morfológicas. O tamanho, a forma e a força de cada formiga determinam sua função desde o nascimento. Mas, ao contrário dos sistemas humanos, não há hierarquia, privilégio ou mobilidade social. Há especialização. As menores, chamadas naníticas, operam nas câmaras internas, cuidando das larvas e cultivando o fungo com precisão microscópica. As médias trabalham nas trilhas externas, cortam folhas, limpam caminhos, alimentam a colônia. As maiores, verdadeiros tratores vivos, transportam cargas pesadas e defendem os acessos. E há ainda as soldadas, formigas especializadas em combate, com mandíbulas capazes de cortar pele e chitinosa como tesouras industriais. Esse sistema de castas cria uma logística perfeita de força de trabalho.
Mas o mais impressionante é como ele se adapta. Quando há queda na produção de folhas, mais operárias são redirecionadas para a coleta. Se o fungo sofre uma infecção, unidades sanitárias são mobilizadas para conter a contaminação. Se há ameaça externa, soldados abandonam funções secundárias e assumem posições defensivas. Tudo isso sem ordens, sem supervisão. A organização acontece por meio de feromônios reguladores, sinais químicos, que funcionam como mensagens invisíveis, atualizadas em tempo real. É como se toda a colônia compartilhasse uma rede neural descentralizada, onde decisões emergem do coletivo, não de um centro de comando. As formigas não pensam, elas sentem o sistema e reagem a ele. Cada alteração no ambiente gera um ajuste automático na divisão do trabalho. É autogestão pura, baseada em comunicação bioquímica. Esse modelo permitiu algo que nem nossas economias mais avançadas conseguiram: eliminar o desperdício. Não há superprodução, não há escassez, não há ociosidade. Cada formiga está onde precisa estar, fazendo o que precisa ser feito no exato momento necessário. Mais do que eficiência, isso é otimização de sistema em tempo real. E quando tudo dá errado, quando a colônia é atacada, inundada ou colapsa, o que acontece? Ela se reconstrói. As sobreviventes reavaliam o ambiente, reorganizam funções, retomam o cultivo. A produção volta. A logística se reequilibra. A cidade subterrânea revive. Sem comando, sem desespero. Resiliência, operando como software evolutivo. Esse modelo de economia natural está hoje inspirando pesquisas em robótica, inteligência artificial e gestão autônoma de sistemas complexos. Engenheiros criam enxames de robôs baseados na forma como formigas trocam sinais e ajustam rotas. Empresas estudam o comportamento das castas para otimizar distribuição de tarefas. As formigas cortadeiras criaram, na prática, um sistema de produção descentralizado, adaptativo e sustentável. Algo que os humanos ainda estão tentando imitar. Elas não trabalham por acúmulo, não produzem para competir. Trabalham porque a sobrevivência do coletivo depende disso. Enquanto o mundo debate crises de produtividade, desigualdade e colapso de sistemas, talvez a solução já exista. Debaixo da floresta, no silêncio da terra, onde o trabalho tem um único propósito: manter a vida em movimento. Mas toda civilização enfrenta ameaças, e a das formigas é travada em um campo de batalha microscópico, onde os inimigos não vêm de fora, mas de dentro. Um cheiro diz perigo à frente, outro fungo doente, outro ainda, precisamos de mais folhas. A trilha química é atualizada em tempo real, e todas obedecem, sem discussão, sem atraso. É como se cada formiga fosse um neurônio, sozinha, limitada. Juntas, formam um cérebro distribuído, capaz de resolver problemas complexos com rapidez assustadora. Mas o que acontece quando essa sociedade perfeita é ameaçada por inimigos invisíveis? O próximo bloco revela o campo de batalha secreto onde as formigas enfrentam parasitas, sabotadores e traições internas, em uma guerra biológica silenciosa que acontece a cada dia, debaixo dos nossos pés. Toda civilização enfrenta ameaças, mas no subterrâneo das florestas tropicais, a guerra é constante e invisível. As maiores inimigas das formigas cortadeiras não são predadores gigantes, são micro-organismos traiçoeiros, fungos rivais e parasitas infiltrados. A luta acontece célula por célula. O principal inimigo se chama Escovopsis, um fungo parasita, especializado em invadir as plantações de Leucoagaricus, o fungo cultivado pelas formigas. Escovopsis consome o substrato e intoxica a plantação. Se não for controlado, pode destruir toda a colônia em dias. Mas as formigas não estão desarmadas. Elas travam uma guerra química há milhões de anos e desenvolveram uma estratégia muito mais sofisticada do que pesticidas. Nas laterais do corpo de algumas operárias vivem bactérias simbióticas do gênero Pseudonocardia. Essas bactérias produzem compostos antimicrobianos altamente seletivos, verdadeiros antibióticos naturais, que inibem o crescimento de Escovopsis sem prejudicar o fungo cultivado. Cada vez que uma formiga cuida da plantação, ela espalha esses compostos com as patas e o tórax, como um agricultor borrifando defensivo. Mas a diferença é brutal. Esses antibióticos não contaminam o solo, não afetam o ecossistema e evoluem junto com o inimigo.
É uma corrida armamentista biológica, onde as formigas ajustam sua defesa a cada geração. Enquanto nós enfrentamos superbactérias e resistência a antibióticos, elas já operam um sistema de coevolução defensiva estável. Mas Scovopsis não é a única ameaça. Existem formigas parasitas, como a Chromyrmex insinuator, que invadem colônias saudáveis, disfarçam seu cheiro químico e se infiltram como operárias. Elas não ajudam, não cultivam, apenas consomem recursos. São infiltradas sociais, vivendo da produção alheia, as primeiras ladras da história da agricultura. Outras ameaças vêm do ar. Esporos de fungos oportunistas podem entrar pelas entradas da colônia e se estabelecer em câmaras mal cuidadas. Por isso, há patrulheiras especializadas em detectar e eliminar pontos de contaminação, isolando áreas, removendo substratos e, se necessário, selando túneis inteiros para conter infecções. Há também os ácaros predadores, larvas parasitas e até nematóides microscópicos que atacam ovos, larvas e até as próprias operárias. Cada um exige uma resposta diferente, e a colônia adapta suas defesas com precisão. Em momentos de crise, as formigas reestruturam a logística interna, reduzem a coleta de folhas, focam na limpeza e na imunização da colônia. É como se o sistema todo entrasse em modo quarentena, sem governo, sem protocolo escrito, apenas resposta emergente e coordenada. E se tudo falha, se a contaminação ultrapassa os limites, as formigas ativam uma medida radical. Abandonam a câmara infectada. Selam o acesso. Mudam o eixo da colônia. Reconstroem tudo em outro ponto. Não tentam salvar tudo. Elas sacrificam partes para garantir a sobrevivência do todo. Essa capacidade de renúncia estratégica é o que mantém a civilização cortadeira viva há 60 milhões de anos. Elas não só criaram agricultura, criaram também imunologia social. Enquanto os humanos debatem como lidar com pandemias e bioterrorismo, as formigas já enfrentam e vencem esses desafios há eras. Não com força, mas com adaptação, especialização e cooperação biológica. Uma verdadeira força militar invisível, organizada como um laboratório de guerra contínua. Mas toda guerra exige uma liderança. E no caso das formigas cortadeiras, essa liderança não comanda, ela dá origem. No próximo bloco, vamos conhecer a fundadora de toda a colônia, a personagem mais enigmática dessa civilização subterrânea, a rainha. Como ela vive, como controla a genética de milhões de descendentes e o que acontece quando ela morre. No centro de toda essa civilização, existe um único ser do qual tudo se origina, mas que quase nunca é visto. A rainha. Ela nasce voando, mas voa apenas uma vez na vida. No chamado voo nupcial, milhões de princesas aladas se lançam no ar ao mesmo tempo, sincronizadas com a estação chuvosa. É um ritual antigo, onde cada uma carrega em si o potencial de fundar uma nova metrópole subterrânea. No céu, elas cruzam com machos de colônias diferentes. Um único acasalamento é suficiente. A rainha coleta o esperma e o armazena num reservatório interno, a espermateca, onde ele permanece viável por décadas. Após o voo, ela cai no solo, arranca as próprias asas e cava um pequeno túnel. Ali começa tudo. Um único cômodo, uma única fundadora, nenhum recurso externo, sem folhas, sem operárias, sem ajuda. Mas a rainha guarda um trunfo invisível. Antes de partir, ela levou um fragmento do fungo cultivado de sua colônia de origem. Ela molda esse material numa pequena massa, fertiliza seus primeiros ovos e os alimenta com secreções do próprio corpo. Durante semanas não come. Vive da reserva acumulada em seu abdômen. É um período de isolamento absoluto, de construção no escuro. E se tudo der certo, nascem as primeiras operárias. E com elas, a civilização recomeça. Mas o papel da rainha vai muito além de botar ovos. Ela é uma engenheira genética. Comanda a produção de diferentes castas de formigas, minúsculas jardineiras, grandes escavadoras, soldados com mandíbulas gigantes, tudo com o mesmo DNA. O que muda não é o gene, mas a expressão do gene, controlada por feromônios, hormônios e sinais químicos internos. É como se ela tivesse um painel de controle epigenético dentro do corpo, ajustando o equilíbrio populacional de acordo com a necessidade da colônia. E o mais espantoso, sua longevidade. Enquanto uma operária vive poucas semanas ou meses,
a rainha pode viver até 20 anos. Durante todo esse tempo, ela mantém uma taxa constante de postura, até 30 mil ovos por dia. É uma maternidade industrial de precisão, sem pausa. E quando ela morre, a colônia entra em colapso. Sem a rainha não há novos ovos. Sem ovos, não há reposição. As operárias continuam trabalhando, por semanas, meses, mantendo o sistema funcionando. Mas aos poucos, a civilização se apaga. Como um império cuja linhagem real se extingue, a cidade desmorona em silêncio. É por isso que o momento da fundação é tão crítico. De cada 1000 rainhas que voam, menos de uma sobrevive para fundar uma colônia. A maioria é devorada por pássaros, afogada pela chuva, infectada por fungos ou morta por formigas rivais. O sucesso é raríssimo, mas quando acontece, a história recomeça, e com ela, tudo se reconstrói. A arquitetura, a agricultura, o exército, o sistema social. Tudo, a partir de uma única fêmea fecundada com um punhado de fungo no corpo. Essa é a origem de uma das civilizações mais antigas e resilientes da Terra. Mas o que acontece quando duas dessas potências se encontram no mesmo território? O próximo bloco revela o que nenhuma cidade deseja enfrentar: a guerra total entre colônias. Na superfície, tudo parece calmo, mas debaixo da terra, há fronteiras invisíveis. E quando essas fronteiras são cruzadas, começa o que os biólogos chamam de guerra entre superorganismos. Formigas cortadeiras não dividem território. Cada colônia é uma nação soberana. Um império com milhões de habitantes, agricultura própria, infraestrutura estabelecida e leis químicas inegociáveis. Quando duas dessas potências se encontram, não há diplomacia. Só destruição. As escaramuças começam com operações de reconhecimento. Exploradoras de uma colônia tentam mapear os túneis da rival. Se forem detectadas, um alarme químico é disparado. As operárias largam o cultivo. Soldados são convocados. A colônia vira um quartel. Em horas, túneis se enchem de formigas com mandíbulas especializadas em combate. A guerra é corpo a corpo, mandíbula contra mandíbula, sem misericórdia. Mas isso não é apenas caos. Existe estratégia. Formigas escavadoras abrem túneis laterais para flanquear o inimigo. Grupos suicidas invadem câmaras de cultivo para destruir o fungo rival, o coração da colônia. Outras formigas carregam corpos de companheiras mortas para áreas distantes, evitando contaminação. A batalha dura dias, às vezes semanas. O objetivo não é capturar, é aniquilar. Vencer significa destruir toda a infraestrutura da colônia rival. Túneis, fungos, rainha. A escala é absurda. Uma guerra entre duas colônias maduras pode envolver até 8 milhões de indivíduos de cada lado. É o equivalente a 2 metrópoles humanas em guerra total, lutando por recursos e espaço. E quando uma colônia é derrotada, o que resta é um cemitério de corpos. Mas nada se desperdiça. Formigas da colônia vitoriosa enterram os mortos, reciclam a terra escavada e ocupam os túneis intactos. A cidade cresce. A civilização se expande. Essas guerras são mais comuns do que se imagina, e algumas formigas aprenderam a antecipá-las. Estudos mostram que colônias jovens evitam construir túneis próximos a colônias maduras. É como se existisse um mapa de risco invisível, definido por feromônios territoriais. Mas às vezes uma nova rainha cava seu ninho muito perto de outra colônia. Ela não sabe, mas já nasceu condenada. Essas guerras revelam um lado sombrio da civilização das formigas. Cooperação interna absoluta, hostilidade externa total. Dentro da colônia, harmonia perfeita. Fora dela, o extermínio sistemático de qualquer ameaça. É a lógica de um superorganismo, o bem do todo acima de tudo. E esse princípio leva à última fronteira dessa história. O que acontece quando esse sistema milenar encontra um novo inimigo? Não uma colônia rival, mas algo maior, algo que desmata, envenena e devasta tudo ao redor. No próximo capítulo, revelamos o impacto da civilização humana sobre as sociedades mais antigas da Terra. E por que, neste exato momento, as formigas cortadeiras estão sendo empurradas para o colapso. Por 60 milhões de anos, as formigas cortadeiras dominaram as florestas tropicais com sua agricultura, arquitetura e organização impecáveis. Mas agora, tudo está ameaçado. O avanço humano, desmatamento, incêndios, poluição, está destruindo não só as florestas, mas o delicado equilíbrio subterrâneo,
que sustenta essas civilizações invisíveis. A devastação rápida não dá tempo para a adaptação. Colônias inteiras desaparecem. Suas cidades viram ruínas silenciosas sob solo nu. O fungo cultivado morre. Os túneis colapsam. A ordem se desfaz. Essas perdas não são apenas ecológicas. São sociais. Elas significam o fim de um sistema de conhecimento acumulado por dezenas de milhões de anos. Perda irreparável. Pesquisadores alertam. O colapso das formigas cortadeiras impacta toda a cadeia alimentar, afeta a fertilidade do solo e acelera o declínio das florestas. Sem elas, o equilíbrio do planeta fica em risco. Mas há esperança. Essas civilizações subterrâneas nos ensinam que sobrevivência não depende só da força, mas da capacidade de adaptação, cooperação e inovação constante. A civilização secreta das formigas cortadeiras é um espelho para nós. Enquanto enfrentamos crises ambientais, desigualdades sociais e colapsos econômicos, elas nos lembram: o futuro depende de trabalharmos juntos, sem ego, sem desperdício, com respeito absoluto ao sistema que nos sustenta. Elas vivem em equilíbrio, aproveitam os recursos sem destruí-los, se adaptam às mudanças com rapidez e organizam milhões de indivíduos sem hierarquia rígida. É um modelo de resiliência que a humanidade precisa urgentemente entender e aplicar. Se não aprendermos essa lição, estaremos condenados a repetir erros que levaram a outras civilizações à extinção. Mas se conseguirmos olhar para baixo, para essas pequenas fazendeiras que chegaram primeiro, talvez possamos redescobrir o caminho da sustentabilidade verdadeira, porque a maior revolução não está nas grandes cidades ou na tecnologia. Quando olhamos para o mundo humano, vemos fronteiras, disputas, excesso. Imagine se aplicássemos essa filosofia em nossas cidades. Imagine se cada um de nós trabalhasse não para si, mas para o equilíbrio do todo. Talvez nossos problemas globais não parecessem tão impossíveis de resolver. Essas pequenas agricultoras também nos mostram algo que raramente enxergamos. A verdadeira força está na interdependência. Sozinhas, são frágeis. Se aprendermos a viver como elas, com foco no essencial, respeito pelo ambiente e cooperação genuína, talvez possamos garantir não apenas a sobrevivência da nossa espécie, mas um futuro em que a vida floresça para todos. E quando o último plano desse documentário se fechar, lembre-se: a cada passo que damos sobre a Terra, milhares de mundos secretos continuam trabalhando, invisíveis, para manter o planeta respirando. Eles já entenderam como viver para sempre. A pergunta é: nós vamos aprender a tempo? E essa é a mensagem definitiva dessa civilização subterrânea que persiste invisível há 60 milhões de anos. Curtiu descobrir essa civilização secreta que vive debaixo da sua floresta? No nosso canal, exploramos histórias incríveis como a do poderoso dragão de Komodo, o maior lagarto do planeta, caçador silencioso e um verdadeiro sobrevivente da era dos dinossauros. Inscreva-se para mais conteúdos fascinantes sobre os animais mais enigmáticos da Terra. Clique para conhecer essa fera impressionante e mergulhar em outras maravilhas da natureza que você nunca imaginou existir.